Sim, as mensagens são gravadas. Tudo gravado. Beleza, pessoal, boa tarde. Né? Então, a gente vai dar o início à nossa retomada aqui de aula remota. Então, como eu falei com vocês pelo WhatsApp, a gente vai iniciar um conteúdo, né? Porque continuar, não pegava muito bem continuar um conteúdo assim, né? Que a gente iniciou lá no início do ano, passou muito tempo sem estudar, e aí simplesmente continuar de onde parou, ficava assim meio que sem sentido. Então, estava meio complicado. Então, a gente vai começar um conteúdo aqui do zero, né? Então, a gente vai estudar cinética química, né? Cinética química. E aí, um conteúdo não muito longo, né? Dá para aprender razoavelmente bem. Vocês que são da química já têm né, por natureza, uma facilidade maior para acompanhar. Como é que vai ser a aula? A aula é o seguinte, eu vou usar aquele PDF lá que eu enviei para vocês, e aí eu vou ler ele aqui, né, junto com vocês, como se eu estivesse estudando, como se a gente estivesse estudando. A diferença é que eu vou traduzindo algumas coisas, alguns termos que apareçam lá que, porventura, vocês não conheçam, e também, se eu achar que devo completar com alguma coisa, eu vou completando, vou digitando aqui, vocês podem usar o caderno, vou grifar lá as partes importantes e tudo mais, ok? Então, eu vou disponibilizar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o PDF? Deu para ver o PDF aí? Deixa eu olhar o chat aqui. Sim. Então, vou novamente aqui, o PDF. Está aqui. Cinética química. Né? Cinética química já é uma parte da química aqui que trabalha com velocidade das reações, certo? Então, aqui a gente vai aprender a calcular a velocidade de reações, a manipular, ver o que pode alterar. Então, é tudo relacionado à velocidade das reações. Então, vamos ler aqui, deixa eu pegar meu marcador aqui. Marcador ok. Beleza. Então, aqui. Em nosso cotidiano, estamos rodeados de reações químicas que estão ocorrendo a todo instante e com velocidades diferentes. Algumas reações são essencialmente instantâneas. Tem reações que são muito rápidas, enquanto outras podem levar anos, né, para acontecer. Por exemplo, a explosão de uma mistura gasosa de ar e gás liquefeito do petróleo. Gás liquefeito do petróleo, que tem como sigla aqui GLP, é a mesma coisa do gás de cozinha. Viu? Gás liquefeito do petróleo é gás de cozinha. Deixa eu botar aqui para vocês. Né? GLP é uma mistura de propano e butano, conhecido popularmente como gás de cozinha. Conhecido como gás de cozinha. Então, isso é o GLP. Então, o gás de cozinha, ele pega fogo instantaneamente. Só precisa de uma faísca para pegar fogo, né? Já a queima do carvão em uma churrasqueira leva horas. A oxidação da página de um livro, que as torna amarela, leva anos. Né? Então, dependendo do tipo de reação, ela pode ser instantânea, ter uma velocidade
intermediária ali, mediana, e tem outras que levam anos para ocorrer. Então, a cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que alteram essa velocidade. Porque é o seguinte, eu posso alterar a velocidade de uma reação. Eu posso fazer uma reação que é rápida, se tornar lenta, e eu posso fazer uma reação que é lenta, se torna rápida. Isso também faz parte do estudo da cinética. E a gente vai ver, né, como é que eu faço para aumentar a velocidade de uma reação e por que eu consigo aumentar e como é que eu faço para diminuir. Então, a gente tem como fazer manipulação da velocidade da reação, certo? Tem como a gente manipular isso. Vamos lá. Velocidade. Agora, o seguinte, calcular a velocidade de um carro é assim meio que lógico. Você pega aí a razão entre espaço e tempo. Um carro andou 100 quilômetros, né, em meia hora, então você tem aí uma velocidade relacionada com espaço e tempo. Andou aí a 200 quilômetros por hora. Então, é meio que lógico, né? Agora, como é que eu faço para medir a velocidade de uma reação? Como fazer para medir a velocidade de uma reação? Né? Calcular a velocidade de uma reação. Então, a velocidade de uma reação é definida como variação da quantidade de substância pelo intervalo de tempo na qual a variação é observada. Então, aqui é o seguinte, deixa eu colocar aqui de uma outra forma. Colocar essa mesma coisa de uma outra forma. Eu posso medir a velocidade, podemos calcular a velocidade medindo a quantidade de reagente consumido em um determinado intervalo de tempo ou calculando, ou medindo, né, a quantidade de produto produzido em um determinado intervalo de tempo. Poderia calcular a velocidade assim também, né? Que é o mesmo que ele falou aqui em outras palavras. Variação da quantidade de substância, essa substância pode ser um reagente ou produto, pelo intervalo de tempo que levou para aquele reagente ser consumido ou para aquele produto ser produzido. Né? Que determinado, não, determinado. Determinado. Produto. Então, eu posso fazer isso medindo a quantidade de substância que foi consumida em determinado tempo. Por exemplo, eu fiz uma reação aqui de queima de octano. Aí eu vejo lá quantos mols de octano foram consumidos em 1 minuto. Aí eu tenho uma quantidade. Aí no caso, o reagente ele é consumido, a tendência é que a sua quantidade diminua. Aí eu vejo quanto que diminuiu dentro daquele tempo. Aí eu tenho uma velocidade de consumo daquela substância. Ou eu posso fazer uma reação e medir quanto da substância foi produzida em um determinado intervalo de tempo. Foi produzido quanto da substância? Então, assim eu consigo calcular, né, a velocidade de uma reação. E aqui a gente pode estar simplificado através dessa equação aqui, ó. Né? Velocidade igual variação da quantidade pela variação de tempo pela variação de tempo, né?
Então, aqui, a quantidade de uma substância pode ser expressa de diversas formas diferentes. Então, o que eu posso fazer, o que eu posso utilizar para indicar a quantidade? A quantidade ela pode ser dada em número de mols, ela pode ser dada em concentração em mol por litro, ou até gramas por litro também, pode ser dada em massa, pode ser dada em volume, qualquer unidade que remeta à quantidade, entendeu? Qualquer coisa que me leve a perceber que está aumentando ou diminuindo a quantidade pode ser usado aqui. Por isso que ele usou aqui delta quantidade. Delta quantidade pode ser qualquer coisa. Né? Pelo intervalo de tempo. O tempo pode ser segundos, minuto, hora, depende do que for mais conveniente. Eu não, por exemplo, uma reação que é muito rápida, é melhor eu colocar o tempo em segundos. Agora, uma reação que é muito lenta, eu vou colocar aí o tempo em dias, né? Em ano, tem reação que o tempo aqui, né? A unidade de tempo é ano, porque vai lá que demore muito tempo, né? Horas, enfim, depende do que for mais conveniente. O intervalo de Professor, tempo. Opa, deixa eu ver aqui. Oi. tem como você subir bem a caixinha que o senhor estava escrevendo, por favor? Tudo que eu escrever aqui, ele vai ficar salvo no PDF. Eu vou enviar o Ah, PDF tá. depois para vocês. Vocês vão poder olhar tudo isso novamente, entendeu? Eu Tudo bem. vou, eu vou escrevendo. Oi? O Ângelo fez uma pergunta aqui para o senhor. Ele perguntou se a reação sempre vai acontecer com a velocidade constante. Não, velocidade constante não. Ela não é velocidade constante. A gente vai comentar sobre isso. A tendência é que uma reação, a velocidade ela diminua com o tempo, porque a velocidade ela depende da quantidade de reagente. A gente vai ver isso aí com o andar da coisa. Então aqui, essas caixinhas aqui, ó, vocês podem ir anotando. À medida que eu for digitando, é o tempo que vocês levam aí para anotar também, viu? Eu digito aqui, é o tempo que vocês escrevem aí. Por isso que eu estou digitando, porque é mais ou menos o tempo, né? O tempo que eu levo para digitar é mais ou menos o tempo que vocês levam para escrever. Então dá para. Então vamos aqui. O intervalo de tempo pode ser expresso em segundos, minutos, horas, dias, anos. A escolha da unidade de tempo é feita de forma que o valor numérico seja compatível com a velocidade da reação. Né? Isso depende muito se ela é uma reação rápida ou lenta, como a gente já havia combinado, né? Aí, em casos específicos, sabemos avaliar intuitivamente a velocidade de uma reação pela simples observação, né? Por exemplo, não é raro avaliar, né? Não é raro, não raro avalia-se a qualidade de um carvão em um churrasco pelo tempo que ele demora para ser consumido, né? A gente tende a dizer que um carvão que é consumido muito rápido, ele não é um carvão muito bom. Se ele leva um tempo maior, a gente tenta induzir que seja um carvão melhor. Então, pode-se, inclusive, calcular a velocidade de consumo do carvão, dividindo a massa de carvão utilizada pelo tempo em que ele foi consumido. Né? Isso aqui você termina calculando a velocidade. Né? Inclusive, tem uma coisa interessante em relação ao carvão, que o carvão, ele, mesmo antes de você usar na churrasqueira, ele fica continuamente sendo consumido. O que quer dizer isso? Você vai ali no mercado, compra lá um saquinho daqueles de carvão para fazer o churrasquinho, e tem lá o pacote, 5 quilos. À medida que vai passando o tempo, aquela massa vai diminuindo, porque o carvão, mesmo ele ali dentro, ele está em constante combustão, só que a gente não percebe. E é um processo muito lento. Mas, com o tempo, a tendência é que a massa diminua. A gente não consegue perceber, né? Mas a massa vai diminuindo. E o carvão ali, ele fica em constante combustão ali, ele vai se transformando ali em gás carbônico. Que coisa, hein? Aí, velocidade média das reações. Considere uma reação genérica do tipo A mais B formando C. A e B, reagente, C, produto, né?
Para essa reação, a velocidade pode ser expressa em tempos de variação da concentração de qualquer um dos seus componentes. Observe que eu posso calcular a velocidade de consumo de A, eu posso calcular a velocidade de consumo de B, eu posso calcular a velocidade de consumo de C. Aí, para eu calcular a velocidade de A, aqui é a velocidade de A, tem aqui menos delta quantidade de A sobre delta T. Por que aqui foi utilizado o sinal de menos? Ó? Porque é o seguinte, A é uma substância que é consumida. Quando a gente calcula a variação de alguma coisa, lá na física, a gente aprende que é sempre o estado final menos o inicial. Então, a tendência é que a quantidade de A vá diminuindo. Quando eu pegar o final menos o inicial, isso vai dar um número negativo. Isso vai dar um número negativo. Tipo, eu tenho 10 mols de A, depois de um certo tempo eu tenho 2 mols. Quando eu pegar a variação de A, vai ficar 2 menos 10 dá menos 8. E não existe sentido físico para uma velocidade negativa. Por isso, a gente coloca esse sinal de menos aqui. Ou eu coloco o sinal de menos, ou eu poderia colocar aqui o módulo. Módulo da variação da quantidade de A. Pode ser também o módulo. Ou eu coloco o sinal de menos, ou eu coloco o módulo. O sinal de menos a gente utiliza quando a substância é reagente. No caso aqui, o A e o B. Ó. O B também tem um sinal de menos. Ó. O B aqui também tem um sinal de menos. Já o C, que faz parte do produto, o C, ele vai sendo produzido. Então, à medida que vai passando o tempo, a quantidade de C aumenta. Então, quando eu pegar o final menos o inicial, já é positivo. Então, a velocidade já é positiva, não precisa colocar o sinal de menos. Então, aqui dá para eu calcular a velocidade de A, a velocidade de B e a velocidade de C. No caso, é a velocidade de consumo de A, a velocidade de consumo de B e a velocidade de produção de C. Né? Variação da quantidade sobre um intervalo de tempo daquela variação. Em fisicoquímica, é comum a utilização do símbolo do colchetes aqui, né? Que representa concentração em mols por litro. O colchetes ali é para representar a concentração em mol por litro, né? De um componente da reação. Dessa forma, o delta A aqui representa a variação da concentração em mols por litro, né? Da concentração da espécie A no intervalo de tempo. Né? Então, o delta A seria a concentração final menos a concentração inicial. Esse 2 aqui é para indicar final e esse 1 aqui é para indicar inicial. Né? Então, o delta A seria a variação da concentração, seria a concentração final de A menos a concentração inicial de A. Então, era como se eu tivesse aqui uma concentração de 10 mols por litro e passasse para 2 mols por litro. Então, teria uma variação aí de 8. Opa, esse subiu demais. Deixa eu descer aqui devagarzinho. Tá. Vamos ver se atenção aqui. Observe que as duas primeiras equações de velocidade aparecem em sinal de menos. Isso ocorre porque a concentração dos reagentes de qualquer reação sempre diminuirá com o passar do tempo, de forma que a variação de concentração dos reagentes sempre será negativa. Uma vez que não faz sentido expressar a velocidade de reação negativa, sempre que se utiliza a variação da concentração dos reagentes para expressar a velocidade, deve-se utilizar o sinal negativo na expressão, que foi aquilo que a gente já comentou, né? Outra solução para esse problema é utilizar a variação da concentração dos componentes da reação sempre em módulo, que seria uma outra forma de deixar positivo, isso a gente já comentou. Considere agora uma reação em que os coeficientes dos participantes são diferentes entre si. Agora aqui foi colocado aqui o seguinte, A mais 3B formando C. Observe que aqui os coeficientes são, o coeficiente do A é 1, o coeficiente do B é 3 e o coeficiente do C é 2.
O que eu posso entender aqui? Eu posso entender da seguinte forma. O A reage com B para formar o C, beleza. Para cada molécula de A que é consumida, para cada uma molécula, são consumidas quantas do B? 3. Enquanto se consome uma do A, se consome 3 do B. Aí eu pergunto, quem é que está sendo consumido mais rapidamente? O B. Porque aqui, enquanto consome 1, aqui consome 3 do B. Então, significa que a velocidade de consumo do B é 3 vezes maior do que a velocidade de consumo do A. Porque aqui, enquanto consome uma, aqui consome 3. Então, eu posso dizer que a velocidade de consumo de B é 3 vezes maior do que a velocidade de consumo de A. Se eu comparar A com o C, enquanto consome uma molécula de A, são produzidas 2 de C. Então, eu posso dizer que a velocidade de produção de C é 2 vezes maior, é o dobro da velocidade de consumo de A. É tipo isso. É esse o entendimento que a gente tem quando a gente relaciona os coeficientes. Mas essa velocidade, para eu tornar isso verdadeiro, essa velocidade deve ser em mols, porque qualquer coisa que seja relacionada a coeficiente tem que ser algo em mol. Então, quando eu digo assim, que a velocidade de B é o triplo da velocidade de A, essa velocidade, a quantidade aqui, ó, a quantidade, ela deve ser em mols. Ela deve ser em mols. Não pode ser em massa. Ok? Não pode ser em massa. Só pode ser em mol porque é uma relação com os coeficientes estequiométricos. E essa relação com o coeficiente estequiométrico é uma relação molar. Vamos ver o que é que ele vai dizer por aqui pela frente. Deve ficar claro que a velocidade de consumo do reagente B é 3 vezes maior que o consumo de A. Exatamente. Né? A velocidade de B é 3 vezes o consumo de A, bem como a velocidade de formação de C, né? Bem como a velocidade de formação de C é 2 vezes maior que a velocidade do consumo de A. Dessa forma, para evitar que se obtenha valores diferentes de velocidade para uma mesma reação, deve-se dividir a variação da concentração de cada um dos participantes da reação pelo seu coeficiente. Eu vou melhorar esse texto aqui. Vamos escrever o seguinte. Uma coisa é falar da velocidade de uma substância, tipo velocidade de consumo de A, velocidade de consumo de B e velocidade de produção de C. Uma coisa é falar da velocidade de uma substância. Outra coisa é falar da velocidade da reação. Outra coisa é falar da velocidade da reação. Então, vamos escrever o seguinte. A velocidade da reação é sempre igual à velocidade da substância de coeficiente 1. Ó, a velocidade da reação, velocidade média, vou botar aqui o nome média, velocidade média da reação é sempre igual à velocidade da substância de coeficiente 1. Então é o seguinte, existe a velocidade A, existe a velocidade B, existe a velocidade C e existe a velocidade da reação. Com essa afirmativa que eu fiz aqui, o que é que eu estou querendo dizer? Que a velocidade da reação é igual à velocidade da substância que tem coeficiente 1. Ou seja, eu estou dizendo que a velocidade da reação é igual à velocidade de A. Porque A tem o coeficiente 1. Mas se eu quiser comparar a velocidade da reação com a substância B, eu vou ter que pegar aqui
a velocidade de B e dividir por 3, que seria uma forma de deixar o coeficiente B 1, seria eu dividir por 3. Então, eu poderia dizer que a velocidade da reação será a velocidade de B dividida por 3. E a velocidade da reação seria a velocidade de C dividida por 2. Então, vamos colocar aqui embaixo, né? Então, a velocidade, vou botar R, da reação, vai ser igual à velocidade de A, que vai ser igual à velocidade de B sobre 3, que vai ser igual à velocidade de C sobre 2. Observe que, inclusive, a gente tem uma relação entre a velocidade de B e C. Tipo, se eu tiver a velocidade de B, tem como eu determinar a velocidade de C? Tem. Se eu tiver a de C, tem como eu determinar a de B? Tem. É só utilizar isso aqui, ó. Observe que eu tenho isso aqui, ó. Velocidade de B sobre 3 é igual a velocidade de C sobre 2. Então, se eu tiver a velocidade de B, eu descubro a de C. E se eu tiver a de C, eu descubro a de B. Ok. Publicar. Deixa aí para vocês. É isso que ele está dizendo. É isso. Isso que eu escrevi aqui na caixa do texto é o que ele está dizendo aqui, ó. Certo? Eu escrevi com outras palavras, talvez fique. Professor, Oi. o Guilherme fez uma pergunta aqui. Ele Só um perguntou qual a minuto. Deixa eu só diferença da minimizar velocidade. aqui. Ah, Ok. professor, a reação sempre vai ocorrer com velocidade constante? Não. É melhor vocês ligarem o áudio e perguntarem. Não, de vez em quando eu vou dar uma parada e venho olhar as perguntas. É porque eu não tinha olhado ainda. Ricardo, qual a diferença de velocidade de formação para velocidade média? Não, quando eu falo velocidade de formação, eu estou me referindo a uma substância que está sendo produzida. Velocidade média é uma velocidade que eu falo de uma reação como um todo, sem especificar exatamente uma substância, entendeu? Por exemplo, a gente fala velocidade de ar, como o ar lá estava sendo consumido, então é a velocidade de consumo. Agora, a velocidade de C, a velocidade de uma substância específica. Quando eu falo velocidade média, é a velocidade da reação como um todo, sem especificar uma substância ali, né? Sem dizer ali uma substância. Certo? Porque vai aparecer para vocês os termos velocidade média, ou que pode ser a mesma coisa de velocidade da reação, como vai aparecer a velocidade de uma substância específica da reação, né? E nem sempre a velocidade da reação vai ser igual à velocidade de uma substância. A velocidade da reação ela vai ser sempre igual à velocidade da substância que tem coeficiente 1. Então, a velocidade média é igual à velocidade da substância que tem coeficiente 1. Mas se a substância não tiver Professor, coeficiente 1, eu vou ter que dividir, ó, aqui, ó, por 3, no caso de B, por 2, no caso de C. Ok. professor, no caso, assim, numa reação, a substância de coeficiente 1, a velocidade dela é a velocidade da reação. Digamos que uma reação, existam duas substâncias de coeficiente 1, então quer dizer que mesmo sendo diferentes, elas possuem a mesma velocidade. Exatamente, elas estão à mesma velocidade. Ó, imagina aqui, ó. Ok. Eu não usei o coeficiente aqui, 3, para o B, para comparar a velocidade de A e B. Ó, o que foi que eu disse? Eu disse que a velocidade de B é 3 vezes maior do que a velocidade do A. Por quê? Porque aqui é 3, o coeficiente. Agora, se eu pegar isso aqui, ó, eu posso dizer que a velocidade de A é igual à velocidade de B, que é igual à velocidade de C. Porque aqui está coeficiente 1, 1 e 1. Né? Se duas substâncias têm o mesmo coeficiente, elas terão a mesma velocidade. Ok. Né?
Aí está aqui. Podemos generalizar a equação da velocidade média de uma reação em determinado intervalo de tempo da seguinte forma. Isso aqui é o que eu escrevi aqui na caixa de texto, né? Aqui eu tenho aqui o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, coeficiente D. Então, a velocidade vai ser igual. Delta concentração sobre delta T, isso aqui é a velocidade de A. Né? Então, vai ser velocidade de A sobre Azinho, que é o coeficiente, velocidade de B sobre Bzinho. Isso aqui é a mesma coisa do que está aqui no texto. Ó. Do que eu escrevi. Velocidade da reação igual a velocidade de A, velocidade... Eu vou escrever isso aqui de outra maneira. Ó, essa mesma coisa aqui, eu vou escrever de outra maneira. Velocidade é igual a velocidade de A. Vou botar aqui, velocidade de A sobre Azinho, ou seja, a velocidade da substância A sobre Azinho, porque quem é a velocidade de A? É menos delta A sobre delta T. Esse menos delta A sobre delta T é a mesma coisa que a velocidade de A. Sobre Azinho, que é o coeficiente, é igual a velocidade de B sobre Bzinho, que é igual a velocidade de C sobre Czinho, que é igual a velocidade de D sobre Dzinho. É a mesma coisa. Porque delta A menos delta A sobre delta T é a velocidade de A. É como a gente calcula a velocidade de A. Então, aí. Agora, isso tem conta? Isso tem cálculo? Tem. Vamos ver aqui um exemplo. Né? Trabalhando com números agora, né? Um exemplo, um exercício resolvido aí, trabalhando com números. Deixa eu olhar aqui o chat aqui. Isso em mols, certo? Essas comparações que a gente fala aqui são medidas em mols. Eu só não posso utilizar a medida em massa para comparar. Ó, isso aqui, essas comparações aqui, ela não pode ser em massa, viu? Essa unidade aqui em cima, para poder eu fazer essa comparação, ela não pode ser em massa. Vamos completar aqui, ó. A unidade de medida da quantidade nessa comparação das velocidades não poderão ser em massa. Não poderão ser em massa. Por exemplo, a velocidade de A sendo essa unidade de medida. Gramas por minuto, por exemplo, não é igual, porque não tem um símbolo de diferente aqui no meu teclado. Botar não é igual a velocidade de B sobre Bzinho, ele também dado em gramas por minuto. Ok? Quando eu comparo essas velocidades ali, a unidade de medida da quantidade não pode ser grama, não pode ser massa. Certo? Tem que ser alguma unidade proporcional a mol. Ou mol por litro, ou mol. Né? Mas não pode ser massa. Ah, como seria se fosse massa? Se fosse massa, eu teria que pegar o valor de massa e transformar para mol, para poder fazer essa comparação. A gente vai resolver isso quando é massa, viu? Quando é massa, você tem que transformar, tem que tirar a unidade de massa e transformar para mol, utilizando a massa molar. Certo?
Mais na frente vai ter um exemplo. Se não tiver um exemplo, eu coloco antes de seguir. Vamos analisar esse exemplo aqui. Tipo o seguinte. Está aqui uma substância X reagindo com 2Y, formando Z. Na reação acima equacionada, observou-se a variação na concentração de X em função do tempo, segundo a tabela a seguir. Então, nós temos a variação de X em função do tempo, né? Está aqui o tempo em segundos, 0, 120, 240, E a concentração em mol por litro. Concentração em mol por litro. 0,225, e aí vai... Olha o que acontece, ó. A concentração do X, como é um reagente, vai sempre diminuindo, ó. E ainda tem outro detalhe. Qual é o outro detalhe? Olha os primeiros 120 segundos. Ó, do 0 ao 120, demoraram 125 segundos. Observa quanto que diminuiu. Saiu, qual foi a variação? Diminuiu quanto a concentração? De 255 para 220. De 255 para 220, diminuiu aí 0,035, né? Agora, olha, do 120 para o 240 são mais 120 segundos. Ó, os primeiros 120 segundos diminuiu aí 0,035. Nos próximos 120 segundos, saiu de 220 para 200. Diminuiu a mesma quantidade? Não. E o tempo foi o mesmo, 120 segundos, mas diminuiu uma quantidade menor. Olha os próximos 120, ó, de 240 para 360. Saiu de 0,200 para 0,190. A redução foi menor ainda. Os próximos... Então, o que é que a gente conclui analisando essa tabela? Vamos anotar aqui que é uma coisa importante. A velocidade de uma reação sempre diminui com o tempo. A velocidade de uma reação sempre diminui com o tempo. Observe que a reação ela começa muito rápida e à medida que vai passando o tempo, ela vai se tornando mais lenta. É como se tivesse um movimento retardado, digamos, comparando com a física. Certo? Então, a velocidade de uma reação, ela sempre diminui com o tempo. Tem uma justificativa para isso? Tem. Qual é a justificativa? Por que a velocidade diminui com o tempo? Porque, justificativa, a quantidade... Não, vou botar assim, justificativa. A velocidade depende da quantidade de reagente. Né? Depende da quantidade de reagente. Como a quantidade de reagente vai diminuindo como a quantidade de reagente vai diminuindo com o tempo, a velocidade também diminui com o tempo. Certo? Como a quantidade de reagente diminui com o tempo, então a velocidade da reação também diminui com o tempo, como a gente viu aí. Vai passando o tempo, a velocidade vai se tornando cada vez menor. Também diminuindo com o tempo. Beleza? Uma observação que a gente viu aí, analisando essa tabelinha aqui. Então, vamos lá. Então, ele deu aqui, deixa eu olhar aqui o chat aqui. Como seria se fosse em massa? Beleza. Eu vou mostrar a questão da massa.
Se comparar as velocidades quando é em massa. Deixa aqui. Então, tá aqui. Ele deu aqui a variação da concentração do X, que é um reagente, à medida que vai passando o tempo, a concentração vai diminuindo. Aí, no intervalo de 4 a 6 minutos, 4 a 6 minutos, ele está falando em que intervalo? 4 minutos é esse. Né? E 6 minutos é esse. Né? Nesse intervalo de 4 a 6 minutos. A velocidade média em mols por litro é... Ora, para eu calcular a velocidade aí, o que eu devo fazer? Eu tenho que pegar a variação da concentração, como se trata do X, que é um reagente, a variação da concentração em módulo, dividido pela variação de tempo. Né? Dividido pela variação de tempo. Então, a gente tem aqui embaixo a variação do tempo, 6 menos 4, que dá 2 minutos. Variação do tempo, 2 minutos. E a variação da concentração é menos 0,190 menos 0,200. Que está aqui, ó. 190 menos 0,200. Final menos inicial. Aí isso dá menos 0,010, né, um valor negativo. Só que eu tenho que usar em módulo, né, ou eu uso o sinalzinho de menos aqui. Então ficaria 0,010 dividido por 2 e daria 0,05 mols por litro minuto. 0,05 mols por litro minuto. Então tá aí, letra C, uma questão bem simples. Né? Uma questão bem simples seria aqui, letra C. Deixa eu olhar aqui. De que forma a velocidade da reação depende da quantidade de reagente? Sempre. Porque quanto mais reagente, é porque a probabilidade das moléculas se chocarem é maior quanto maior for o número de reagentes que eu tiver. Porque a velocidade de uma reação, ela depende dos choques entre as moléculas. Então, quanto maior for o número de choques em um intervalo de tempo, maior é a velocidade. Então, à medida que a quantidade de reagente vai diminuindo, o número de choques vai diminuindo também. Então, se o número de choque entre as moléculas reagentes diminui, a velocidade diminui consequentemente. Elas são diretamente proporcionais? Eu não entendi em relação a que é diretamente proporcional. Tipo, como é o gráfico da função da velocidade versus quantidade do reagente? Ah, tá. Não, é uma função exponencial, não é uma reta. Esse decaimento não é uma reta. Esse decaimento é uma curva. A gente vai ver também mais na frente. A gente vai ver agorinha. É tipo isso aqui, ó. Alguém perguntou como é que é. Ela é curva. Né? Ela é curva, não é reta. Né? E professor, mas esse gráfico é a velocidade em função do tempo, né? A concentração. Esse gráfico aqui que a gente está olhando é um gráfico da concentração em função do tempo. Mas se eu fizesse um gráfico da velocidade, a curva seria semelhante. Né? Seria semelhante à da concentração. Vamos ver, eu ainda estou devendo a relação da massa. Depois que eu resolver esse segundo exemplo aqui, a gente vai lá para a massa, viu? Eu escrevo um exemplo aqui. Então, é o seguinte. Segundo exemplo aqui. Uma forma de ingerirmos a vitamina C é através do consumo de sucos de frutas. O suco deve ser consumido logo após ser preparado, pois essa vitamina sofre oxidação e perde sua ação em pouco tempo. Né? Suco de laranja, suco de limão, não é? Você não vai deixar ele ali, né, guardado para tomar no dia seguinte. O ideal é que você consuma, porque ele vai
sofreu uma espécie de oxidação devido ao contato com o ar. Beleza. O gráfico a seguir apresenta a curva de decomposição da vitamina C, presente no suco de acerola em função do tempo. Então, a gente vê aqui, a concentração está dada em mol por litro, e aqui aí vai lá, a concentração começa em 0,1, e aí vai medir, o tempo vai passando, essa concentração ela vai diminuindo. Pela análise do gráfico, é correto afirmar que a velocidade média de decomposição da vitamina C, ele quer saber a velocidade média de decomposição da vitamina C em mols por litro, em mol por litro por minuto, nas 2 primeiras horas, né, de preparo do suco, é de aproximadamente. Ele quer das 2 primeiras horas. As 2 primeiras horas. O tempo aqui está em minuto. 2 horas vai até aqui o 120. Então, ele está falando desse tempo aqui, ó. De 0 até 120. Né? No tempo 0, qual é a concentração? 0,1. No tempo 120, qual vai ser a concentração? Sobe aqui. Vem aqui. Deve ser aí aproximadamente 0,03. Então, vamos lá. Então, a velocidade, né, em mol por litro por minuto, observe que a concentração já está em mol por litro, né? Molar é mol por litro. E o tempo já está em minutos. Então, é só pegar a variação da concentração pela variação do tempo. Muito simples também. Aí está aqui os 120 primeiros minutos, né? 120 menos 0, dá 120. E a variação de concentração, 0,03 menos 0,1. 0,03 é a concentração final aqui, ó. 0,03. Entre o 0,02 e o 0,04. 0,03 dividido por 120, você encontra aqui aproximadamente 6. Né? Você vai encontrar aqui 0,03 menos 0,1 dá 0,07. Isso aqui dividido por 120 vai dar 5,8 vezes 10 menos 4, que vai dar aproximadamente 10 a menos 4. Deixa eu olhar aqui. Não tem intervalo não. Na hora que a gente vai direto até acabar. Agora eu vou botar aqui um exemplo. Vou botar aqui um exemplo. Exemplo 3. Exemplo 3. Vamos criar um exemplo aqui. Calcule a massa de gás carbônico produzido em 1 hora. Calcule a massa de gás carbônico produzida em 1 hora, sabendo-se que calcule a massa de gás carbônico produzida em 1 hora em uma reação de combustão de butano. Butano é o gás de cozinha. Em uma reação. Sabendo-se que a velocidade de consumo do gás é de butano, C4H10, 48, 58. Vou botar aqui. É de 5,8 gramas por segundo. Certo? Aí,
a reação, ela é assim. O butano é o C4H10. C4H10. Aí, numa reação de combustão, ela vai reagir com o oxigênio, né? Toda reação de combustão é reação com o oxigênio. E aí vai produzir gás carbônico, CO2, e vai produzir também água, H2O. Aí, só para balancear, como eu tenho 4 carbonos aqui, que é o C4, eu vou ter que colocar um 4 aqui para ser o coeficiente do gás carbônico, né? Coloco 4 aqui, 4 CO2. Agora eu tenho 10 hidrogênios, né? Então, para balancear os hidrogênios, eu vou ter que colocar aqui um 5. 5H2O. Agora, para balancear o oxigênio, eu tenho quantos oxigênios depois aqui? 8. Aqui pelo CO2 eu tenho 8, 4 vezes 2, 8. Mais 5 aqui da água, oxigênios 13. Então, aqui, o coeficiente aqui será 13 sobre 2. Eu tenho 13 oxigênios no produto, então será 13 sobre 2. Essa é a reação. Então, está aí um problema. Observe que eu dei a velocidade em gramas por segundo. É basicamente o seguinte, a velocidade do butano é 5,8 gramas por segundo. Eu quero saber qual é a massa de CO2 produzida em 1 hora. Certo? Aí, para responder isso, deixa eu publicar esse exemplo. Para responder isso, eu vou tirar isso aqui, vou parar a apresentação. E vamos aqui. Estão conseguindo ver o quadro completo, né? Cadê meu apagador? Aqui é o seguinte. Use máscara, evite aglomeração, coronas existe, a pandemia não acabou e tal. Então, aqui é o seguinte. Qual era a ideia lá? O butano, que é o C4H10, ele reage numa reação de combustão com o oxigênio, formando 4 CO2 mais 4 CO2 mais 5 águas. Aqui o coeficiente é 13 sobre 2 para o oxigênio. Estão conseguindo enxergar com esse tamanho de letra? Que está um pouco escurinho ali por causa da sombra? Sim. Então, beleza, vamos lá. Então, observe. Se eu comparar, eu quero saber aqui qual é a massa de CO2. Eu quero saber qual é a massa de CO2 produzido em 1 hora de combustão. Qual a massa de CO2 produzida em 1 hora de combustão? Essa é a pergunta, certo? Aí eu forneci a velocidade do butano, a velocidade do consumo do C4H10. Qual é a velocidade de consumo do C4H10? A velocidade de consumo é de 5,8 gramas por segundo. Ora, se eu souber qual é a massa de CO2 que é produzida em 1 segundo, eu descubro a massa que é produzida em 1 hora. Se eu descobrir a massa de CO2 produzida em 1 segundo, eu descubro, né, a massa produzida em 1 hora. Então, vamos atrás disso. Né? Só que o seguinte, se eu determinar a massa molar do butano, que é C4H10, a massa atômica do carbono é 12, a do hidrogênio é 1. 4 vezes 12 dá 48. 48 mais 10, 58. 58 gramas por mol. Então, isso é a massa molar do butano, é 58 gramas por mol. Certo? Então, quando eu falo que a velocidade do butano é 5,8 gramas por segundo, eu estou falando que a velocidade do butano é quantos mols por segundo? Ora, cada mol
tem 58 gramas. 58 gramas por mol. Então, 5,8 gramas corresponde a X mols, X dá 0,1. Então, falar que a velocidade do butano é 5,8 gramas por segundo é o mesmo que falar que é 0,1 mol por segundo. Certo? Agora sim, eu posso comparar a velocidade do butano com a velocidade do CO2. Observe que o coeficiente do butano é 1. O coeficiente do CO2 é 4. Então, eu posso dizer que a velocidade do CO2 é 4 vezes maior do que a velocidade do butano. É 4 vezes a velocidade do C4H10. Só que o seguinte, essa relação aqui, dizer que a velocidade do CO2 é 4 vezes a do butano, eu não posso dizer que a velocidade do CO2 vai ser 5,8 vezes 4. Eu não posso usar a velocidade em gramas. Eu não posso dizer que a velocidade do CO2 é 5,8 vezes 4. Mas eu posso dizer que a velocidade do CO2 é 0,1 vezes 4. Então, eu posso dizer que a velocidade do CO2 é 4 vezes 0,1. 4 vezes 5,8 está errado. Essa proporção aqui é uma proporção em mol. 1 para 4, mas é em mol, porque eu estou usando os coeficientes, não estou usando a massa. Então, a velocidade do CO2 é igual a 0,4 mols de CO2 por segundo. Então, significa que são produzidos 0,4 mols de CO2 por segundo. Agora, 0,4 mols de CO2 tem que massa? 0,4 mols de CO2 tem que massa? Tem que massa? Vamos ver. A massa molar do CO2 é 44. Deixa eu ver se dá para vocês. A massa molar do CO2, é 44 gramas por mol. Conseguiram enxergar ali o 44? Sim. Então, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Cada mol tem 44 gramas. Então, qual vai ser essa velocidade em gramas por segundo? Velocidade do CO2 vai ser 0,4 mols é 0,4 vezes 44. Vamos ver quantos gramas dá 0,4 mols. 0,4 vezes 44. Vai dar quanto? Vai dar 4,4 vezes 4,4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16 e 1, 17,6. Não é isso? 17,6. Então, dá 17,6 gramas por segundo. Então, falar que a velocidade do CO2 é 0,4 mols por segundo é a mesma coisa que falar que a velocidade de produção do CO2 é 17,6 gramas por segundo. 17,6 gramas por segundo. Certo? Agora ele quer a quantidade em 1 hora. Ora, 1 hora tem quantos segundos? 3.600. Então, se são 17,6, se são produzidos 17,6 gramas em 1 segundo, então em 3.600 segundos, seriam produzidos uma massa de CO2 que eu vou chamar de M. M vai ser 17,6 vezes 3.600. 17,6 vezes 3.600. Então, 17,6 vezes 3.600 dá igual a 63,3 quilos. 63,3 quilos. Então, seria produzido 63
66,3 quilos, né? 66,36 quilos. Isso seria a massa de CO2 produzida. Entendeu? Então, quando tiver... Por isso que eu falei que não pode fazer essa comparação aqui, ó, de velocidade. Esse tem um pincel vermelho aqui. Por isso que eu falei que não poderia utilizar isso aqui e usar a velocidade em massa. Não pode. Certo? Não pode utilizar a velocidade em massa. Existe uma outra maneira de fazer essa mesma turu, kkk, tererê, chururu. Então, vamos lá. Tem como eu fazer essa mesma coisa de uma outra forma. Mostrei uma forma, agora eu vou apagar e fazer de outra forma. Né? Tá salvo aí no vídeo, o vídeo vai ficar salvo. Depois que o vídeo estiver salvo, você pode voltar aqui quantas vezes quiser e assistir quantas vezes quiser. Né? O bom é que a mesma aula você assiste aí, fica voltando aí, dá para fazer. Então é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, para um segundo de reação, né? Foi consumido que massa de butano em um segundo? 5,8 gramas. Dá para eu determinar a massa de CO2 em um segundo. Como? Fazendo o seguinte, ó. A proporção, faz estequiometria. A proporção de butano para CO2 é de 1 para 4. Então, eu posso dizer que 58 gramas de butano. Por que 58? 58 é a massa molar. Cada 58 gramas de butano, quando é consumido, forma 4 vezes 44 gramas de CO2. Cada 58 gramas, que é a massa molar do butano, quando é consumido, forma 4 vezes 44 gramas de CO2. Então, em um segundo foi consumido quanto de butano? 5,8 gramas. Isso aqui é a massa de butano em um segundo. Então, vai ser produzido quanto de CO2? X. X vai ser igual, né? Aqui é só dividir por 10, vai dar 17,6 gramas. Então, em um segundo vai ser produzido 17,6 gramas. Observe que chegamos naquele mesmo 17,6 gramas. Chegamos nessa mesma conta. Em uma hora, vai ser 63,36. Então, isso aqui por segundo. Em uma hora, 36, não é? Tá lá em cima. 63,36. Em uma hora, será 63,36. Isso. Ok. Tudo bem aí, pessoal? E aí, fechou esse exemplo. Ok. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação. Beleza, colocamos um exemplo aqui, né? Um exemplo 3 aqui, a gente respondeu. Velocidade instantânea. Tá aqui, velocidade instantânea. Isso aqui ele é menos comum, mas... Vamos ver. Para entender a velocidade instantânea de uma reação, o que seria a velocidade instantânea? Seria, o nome já está dizendo, a velocidade naquele instante. Eu vou ler aqui, ver se está legal a forma que ele explicou. Se tiver, bacana. Se não tiver, a gente completa. Vamos ver aqui. Para entender a velocidade instantânea de uma reação, pode-se fazer uma analogia com a velocidade de um carro em uma viagem. A velocidade média de um carro em uma viagem é a distância percorrida pelo carro dividida pelo tempo que o carro demorou para percorrer essa distância.
a velocidade instantânea do carro pode ser obtida a qualquer momento pela observação do valor do velocímetro marca. Exatamente. Velocidade instantânea é a velocidade naquele momento, né? Ou seja, o carro pode, em dado momento, estar a 80 por hora, em outro instante, a 100, ou ainda parar por alguns momentos. Então, a velocidade naquele momento, né? Velocidade momentânea. De qualquer forma, a velocidade instantânea é a velocidade do carro no exato momento em que se olha no velocímetro. Se eu fizer uma analogia, vou fazer uma outra analogia aqui. Imagine que eu tenho um carro de corridas, né? Tá todo mundo parado ali. Então, a velocidade, enquanto ele está parado, é zero. Aí, o que acontece? O carinha da bandeirola dá a bandeirada para os carros saírem. Os carros saem arrancada. Quando ele, no início ali, ele sai num movimento ali acelerado, né? Imagine eu perguntar, o carro saiu do zero, aí ele começou a acelerar ali, eu posso perguntar qual é a velocidade quando ele passou pela bandeira. Quando a frente do carro ficou certinho com o cara da bandeira. Então eu vou ter ali uma velocidade naquele instante, uma velocidade instantânea. Nós temos isso para reações. Velocidade, né, instantânea de uma reação. Vamos ver aqui. Né? A velocidade das reações químicas também varia durante o tempo em que elas ocorrem. A velocidade varia durante o tempo em que elas ocorrem. Como será estudado a seguir, um dos fatores que influenciam na velocidade da reação é a concentração dos reagentes, aquilo que a gente falou lá atrás. Um dos fatores que influenciam na velocidade da reação é a concentração dos reagentes. No decorrer das reações, a concentração dos reagentes diminui. No decorrer das reações, a concentração dos reagentes diminui, de forma que a velocidade da reação diminui com o passar do tempo. Então, a tendência da reação, ao medida que o passar do tempo, é se tornar zero, né? Aí, a velocidade instantânea de uma reação é a inclinação da reta tangente à curva concentração versus tempo no ponto desejado. Olha, essa afirmativa aqui, ela depende muito da experiência de matemática que o aluno tem. Ele está dizendo, a velocidade instantânea de uma reação pode ser calculada, né? Ou pode dizer aqui, é a inclinação da reta tangente à curva, concentração versus tempo em um gráfico. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho aqui a concentração de uma substância B. Aqui ele pegou a concentração do produto, né? A concentração do produto, ela vai aumentando à medida que passa o tempo. Né? Então, a velocidade instantânea é a tangente desse ângulo bem aqui, ó. Eu vou explicar no quadro, porque eu acho que é melhor explicar no quadro. Eu vou explicar isso no quadro. Vou diminuir isso aqui, porque não está legal. Vou parar a apresentação. Parar a apresentação. Vamos aqui para o quadro novamente. Aqui o seguinte, ó. Ele colocou lá o produto, mas eu vou colocar aqui reagente, que eu acho mais fácil entender com reagente do que com o produto. Imagine, isso aqui dá no mesmo, né? Imagine que eu tenho aqui A formando B, certo? Eu vou fazer aqui um gráfico da concentração de A em função do tempo, certo? O que é que acontece com a concentração de A? À medida que vai passando o tempo. Como o A é um reagente,
a concentração vai diminuindo. A concentração vai diminuindo. Certo? Então, eu posso calcular a velocidade da reação em qualquer tempo, em qualquer instante, ou seja, em qualquer tempo. Por exemplo, se eu quiser a velocidade nesse tempo bem aqui, telinha. Se eu quiser a velocidade naquele tempo, telinha. O que que eu devo fazer? Eu traço aqui, nesse ponto, telinha ali. Eu traço uma reta tangente ao ponto. Passei uma reta tangente ao ponto. Aqui eu tenho um ângulo alfa, qualquer. Formou um ângulo alfa ali embaixo. Certo? Então, para eu calcular a velocidade naquele tempo telinha, então, a velocidade instantânea, naquele tempo telinha, vai ser a tangente do ângulo alfa. Tangente do ângulo alfa. Certo? E quem é a tangente do ângulo alfa? É o cateto oposto, que é isso bem aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é isso bem aqui, ó. Sobre o cateto adjacente. Então, eu teria que pegar o valor dessa concentração aqui e o valor desse tempo aqui. E dividir. Então, a velocidade instantânea vai ser igual aquele CO ali dividido pelo CA. É assim que se calcula a velocidade em um tempo. Quando eu tenho um gráfico, eu passo uma reta tangente ao ponto lá da curva e calculo a tangente do ângulo aqui que forma aqui embaixo com o tempo. Né? Aí seria a tangente do ângulo alfa lá, seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Observe que aqui eu tenho uma concentração de ar, um determinado valor de concentração de ar, né? E aqui eu tenho um determinado valor de tempo. Aí eu vou ter a velocidade, né? Mol por litro por segundo, por exemplo. Eu vou ter aí mol por litro por segundo. Isso é a velocidade instantânea. Vamos voltar lá, que é aquele gráfico. Só que lá no gráfico, ele colocou do produto. Aqui eu coloquei do reagente, que eu acho melhor do reagente do que do produto. Aí aqui, no ponto 1, deixa eu ver aqui mais para cima. Considere a reação em que o reagente A se transforma no produto B. No início, a velocidade de formação de B é alta. E com o passar do tempo, a velocidade diminui. Né? A velocidade da reação diminui com o tempo. No ponto 1, a velocidade da reação, inclinação da reta, é maior do que a velocidade no ponto 2. Aqui é para dizer que, à medida que for passando o tempo, a velocidade vai aumentando. Ó, dá para eu fazer isso. Ih, rapaz, voltar aqui no quadro, de novo. Ó, dá para eu mostrar isso aqui, ó. O que acontece com... parar a apresentação de novo. Mostrar aqui no gráfico, um tempo depois. Ó, o que acontece aqui, ó. Se eu pegar um tempo depois, tipo, se eu pegar um tempo aqui, ó. Pegar aqui um tempo aqui. Um tempo, duas linhas. Se eu fizer uma inclinação, se eu fizer uma reta tangente, a esse ponto no tempo 2, num tempo maior, ou seja, aqui tu tem o tempo linha, aqui um tempo, duas linhas, que é um tempo maior. Ficaria assim, ó. Você diminuiu o numerador aqui, ó. Você diminuiu o numerador. E enquanto diminuiu o numerador, ainda aumentou o denominador. O que vai acontecer com a velocidade? Vai diminuir. Então, vai passando o tempo, o ângulo aqui vai mudando a inclinação e a tendência é que a velocidade vá diminuindo. Né?
Você vai, observe que quando eu passei a reta tangente a esse segundo ponto, o cateto oposto aqui, ele diminuiu e o cateto adjacente ainda aumentou. Porque o cateto adjacente passaria a ser até lá. Ó. Aumentou o cateto adjacente. Então, a tendência é que a velocidade diminua. Então, vai passando o tempo, a velocidade vai diminuindo. É isso. Certo? Aí ele fala aqui, a velocidade instantânea de uma reação é a variação da concentração de um dos seus componentes em um intervalo de tempo quando tende a zero. Né? Ou seja, a velocidade instantânea é quanto menor for o ΔT. Tipo, se eu pegar aqui de 1 a 60 segundos, aí eu tenho uma velocidade média. De 1 a 10, eu tenho uma velocidade média também. Agora, se eu começar a pegar em fração de segundos, né, nos primeiros décimos de segundo, quanto menor for o intervalo de tempo, ou seja, quando o ΔT tender a zero, né, quando o ΔT tender a zero, que é um intervalo de tempo muito curto, aí essa velocidade vai deixando de ser velocidade média e passar a ser velocidade instantânea. Porque o tempo está muito curto, o intervalo de tempo está muito curto. Por isso que ele bota aqui. Velocidade tende a zero. Né? Então, o limite. Isso aqui a gente estuda em matemática. Limite derivado. Eu acho que vocês não estudam isso em matemática. Não tenho certeza. Tenho quase certeza que não. Né? Isso aqui, não precisa utilizar isso não, viu? A não ser que o pessoal explique para vocês em matemática. Não sei quem é o professor de matemática, vocês podem pedir para ele dar uma passada nisso aqui. Ou, esse limite eu posso calcular aqui também com uma derivada. Isso é ideia de derivada, isso aqui já é matemática. Né? O iniciozinho já, a gente não usa isso aqui na química. Né? Aí, mecanismo das colisões, a gente vai ver em outra aula posteriormente. Se a gente tiver que utilizar... Vamos para cá. Se a gente tiver que utilizar a velocidade instantânea, vai ser através de gráfico, viu? Vai ser através de gráfico. Nos cálculos de velocidade instantânea, usando os cálculos de cateto oposto objacente, sim, aí seria igual o que eu fiz aqui no quadro. Né? Você teria um gráfico e aí teria aqueles valores, aí teria que fazer aquele cálculo lá. Né? Da tangente lá. Certo? Seria daquela forma. Certo, pessoal? É isso. Tentem responder. Eu sei que vocês já tentaram responder as questões referente a isso que a gente estudou hoje, mas pode ser que não tenham conseguido. Então, vocês voltem lá nas questões, tanto as questões propostas, quanto as questões complementares, e dar uma estudada. Com derivada ficaria mais fácil? Sim, a tendência é ficar mais fácil, né? Mas quando você estuda, fica mais fácil. Quando você não conhece, fica difícil, porque você não conhece. Né? Então, vocês teriam que estudar limite derivado em matemática para poder a gente estudar aqui. Que eu acho que a gente nem usa isso. Eu acho que a gente não usa. Tipo, você não vai encontrar nenhuma questão aí que vai falar de velocidade instantânea. Certo? A gente teria que pegar em outro material. Geralmente a turma não fala no médio, entendeu? Tudo bem para vocês, pessoal? Então, a gente vai dar por encerrado aqui. Eu vou encerrar a gravação, interromper a gravação. E fica isso. Agora, deixa eu perguntar.